Bom, vamos começar. Estou no site, no canal aqui da TASTYTRADE. Vamos pegar esse quadro aqui do Mike in his whiteboard. Muito bom, bem básico. Vamos fazer um teste aqui. Então, o primeiro vídeo, Call Options Explained, Options Trading for Beginners. Então, curso de opções de call explicadas. Então, Call Options Explained, opções call, né, que é opções de compra, explicados. Trade de opções para iniciantes. Vamos lá. Começar do início aqui. When we're buying calls, we also have negative theta. So if you're new to options trading and you don't know what theta is, it's basically a decay that can happen to an Vamos desde o início. Mike in his whiteboard é Mike e o quadro negro, né? O quadro branco. Whiteboard para nós seria quadro negro, que é branco, né? Hey guys, and welcome back to one of the newest shows on Tasty Trade. Então, o cara, ele cumprimenta, né? Fala que convidando todo mundo aqui para retornar para esse novo quadro aqui da TASTYTRADE. Mike and his whiteboard, where we break down concepts and construct them visually for you. Então ele vai simplificar os conceitos e demonstrar de forma visual. So we're going to get right into it today with the very beginning of options knowledge, and that's a Então a gente vai iniciar com um conceito bem inicial mesmo, bem beginner mesmo, call option. que é fazer o estudo de uma opção de compra, né? Uma call. So if we go to the next slide, we'll start breaking it down for you. Então vamos para o próximo slide para começar a desconstruir. So a call option is essentially the right to buy 100 shares of stock at a certain strike price. Então ele está explicando aqui o que é um contrato de call, né? O que é um call option. É o direito de comprar um lote de 100 ações a um preço, né, específico. So this may all sound pretty foreign to you, but if you understand how purchasing stock works, then it can translate pretty quickly. So instead of buying stock outright, which we see here has unlimited upside and unlimited time involved, instead what we do is Então, ao invés de comprar ações, né, que é na compra de uma ação, a chance de alta é ilimitado e o tempo que você pode ficar com a ação também é limitado. we would look at buying a call. So A gente, em vez de fazer isso, a gente pode optar por comprar uma call, né, que tem a chance de upside, né, a chance de alta é limitada também, porém o tempo é limitado, porque uma call tem todo contrato de opções tem a data de expiração, né, que é o DTE, é o vencimento. So a call is essentially the same thing, but it's temporary. So we have unlimited upside when purchasing a call, but we have limited time. And Tá? Só traduzir isso aí. Tem o upside é ilimitado, né? O quanto a ação pode subir, teoricamente, é ilimitado. Com a compra da call é a mesma questão, porém a única diferença é que o tempo é limitado, por causa do contrato. another thing that we can point out with purchasing calls is that we don't have to choose the stock price itself. So unlike buying shares of stock, where we're Ele está falando que a diferença aqui é o que você não vai escolher exatamente o preço da ação, né? forced to choose wherever the stock is trading at that certain point in time, with call options and put options alike, we can choose a strike price. So Então, em vez de você pagar o preço atual da ação, tanto com a call ou com o put, você vai negociar um strike, né? Com um prazo
à frente. Então não precisa ser necessariamente o preço atual. We can choose in the money calls where the call option is below the strike price and stock price, or we can choose out of the money calls where it's above. So there's pros and cons. Então, eu tive que dar uma pausa aqui, vamos voltar. Each, but if we go to the next slide, we're going to break down what we do and what can happen when we're purchasing calls. So, as you can see by the graphic above here, when Tá, então tá explicando aqui o que acontece quando a gente buying calls, né? Que a gente está comprando calls. we purchase a call, the further the stock price goes up, the more profitable that option will be. Então, quais são as tendências, né? De quando a gente compra a call? A gente está bullish, ou seja, a gente está querendo que o mercado suba. O teto é negativo, porque quando você compra, com o passar do tempo, você vai perdendo, o tempo está contra você, né? O teto é negativo. O unlimited profit, que é lucro ilimitado. Limited loss, ou seja, perda limitada. Baixo POP. POP é probability of profit, né? Probabilidade de lucro. Então, o POP é baixo. Be. So when we're buying calls, we have a bullish assumption, as you can see here. And just to review, being bullish means that we want the underlying stock price to go up. Tá? Então ele usa o termo underline. Underline aqui é a ação que a gente está derivando, né? Na compra dessa call. Então, bullish significa isso. Significa que você quer que o preço da ação suba. When we're buying calls, we also have negative theta. So if you're new to options trading and you don't know what theta is, it's basically a decay that can happen to an option over time, all else equal. So when we're Então, quando a gente está na ponta da venda, a gente sente isso aí a nosso favor. Porque quando a gente vende uma ação, vende uma opção, que seja uma call aqui no caso, a cada dia que passa tem um decaimento do preço daquele contrato, né? Que é a passagem do teta, com a passagem do tempo. Quem está na ponta da venda tem o teta positivo, né? Está com o tempo a favor. Quem faz a compra, quem está comprando essa call, está com o tempo contra, né? Porque o teta é negativo. Com a passagem do tempo, a sua chance daquela compra ser bem sucedida vai diminuindo. Ele fala decaimento de teta. we're buying calls, we have a negative theta decay because as our option price and as our call option decays and gets closer and closer to expiration, it loses more and more value. We also have unlimited profit when we purchase a call, and that's because there's no upside in terms of where a stock price can go. It can go to infinity, it can go to 100, it doesn't really matter. So when we're buying calls, we have unlimited upside and we have unlimited. E nessa parte ele está só explicando a respeito do lucro ilimitado, né? Que teoricamente a ação não tem limite para quanto ela pode subir. Profitability because of that. However, another interesting thing about call options is that we have limited loss. So instead of purchasing stocks outright, and where a stock can go to zero, we would lose all of that potential cash right there. If we're buying a call option, we only lose the debit paid for the option. So it's Então aqui a diferença entre comprar a ação diretamente ou comprar a call, contrato de call. Então você tem uma perda limitada, porque a ação, ao comprar o lote de ações, né? Lembrando que sempre opções o contrato é em lote para nós no Brasil. Você vai comprar um lote, né? São 100 opções. Ações é a mesma coisa. Então, na compra de um lote de ações, essa empresa ela pode falir e ir a zero. E você perder aquele valor total aplicado na compra. A diferença aqui, uma vantagem aqui na compra da call, seria que o valor investido é menor, né? E o tempo e esse valor que você investe, além de ser menor, está limitado ao tempo do contrato, de expiração do contrato. It's going to be much less than buying stock outright, and that may be one reason why someone would look to purchase a call option instead of purchasing stock outright. But lastly, in purchasing call options, because it has a limited time frame and we don't have the benefit of
owning that stock. Tá, então aqui a gente entra na parte explicando aqui do low pop, né, a baixo pop, que é a probabilidade of profit, probabilidade de lucro nessa operação. Como o tempo é curto, né, que é o prazo de expiração do contrato, por isso que a sua chance de lucro encurta aqui nesse cenário. Stock outright, if we were to purchase stock where we have an unlimited time frame, it does have a low probability of success because we need the stock price to go up by a certain amount for that. Então, como na compra da qual você está bullish, você quer que o mercado suba, então, e o seu prazo é limitado aqui para o vencimento do contrato, seu espaço de tempo é curto. Então, se você comprou a call, você está apostando na alta do mercado. E você tem pouco tempo, é o prazo de expiração do contrato. Given period of time. And if it doesn't, then our call option would either be worth less money than what we paid for it, or it would expire worthless if it's out of the money. Então, ou as duas possibilidades aqui, né, nesse caso, com o passar do tempo, seu contrato de call vai estar valendo menos do que você pagou, ou se chegar no vencimento e a ação não subiu, igual você esperava, vira pó. Você, como é uma operação de débito, você paga para entrar, se ela virar pó, chega a zero o seu investimento. So if we look at the profit zone over here to the right, we can see that with buying call options, it's only profitable if it goes up, and it's not profitable if it stays the same, and it's not profitable if it goes down. So, tá, então vamos olhar aqui nesse contrato de compra de call. Só vai ter lucro se a ação subir. Se ficar parado, não lucra. Então só vai ter lucro em um cenário, somente na subida. Parado perde. E se voltar para trás, se o preço cair, também perde. we're going to look at what happens when we're selling a call option, and we'll see how Aqui ele vai fazer o contraste entre aqui ele vai estudar a venda dessa mesma call contra a compra. that compares to buying options. So when we're selling a call option, it's a little bit different. So in fact, Tá? Então, aqui, antes a gente estava estudando a compra da call. Aqui a venda. A venda é o contrário. Né? Na venda, a gente está bearish, ou seja, a gente está apostando na queda do mercado. O teto é positivo, ou seja, a gente ganha com a passagem do tempo. O lucro é limitado, a perda é ilimitada, unlimited loss. E high pop, probability of profit, é alta, high. Tá? Ele vai detalhar. it's the opposite. So if I'm selling a call option, normally at TASTYTRADE, we look to sell options that are out of Tá? Então aqui ele fala que a TASTYTRADE é mais especializada na venda, na ponta da venda de opções. the money. So as you can see by the graphic here, we're looking at selling a call that's above the stock price. Lembrando que profit é lucro. A gente tem aquele aplicativo que a gente utiliza para negociar opções, é o Profit, tem o Profit Pro. Então, Profit significa lucro. Né? E aqui, High Pop é Probability of Profit também. Então, probabilidade de lucro. And because of that, we have a credit that we receive, and that's going to be our max profitability, as you can see by the flatlining arrow. Tá? Então, aqui ele só está explicando que na venda da call, você já vai receber o valor total do contrato e ele vai passando o tempo. Also, when we're selling calls, we have a bearish assumption. So, Falando de opposite of bearish. buying a call, it's bearish. Então, está falando qual que é a tendência, né? Que a gente está apostando na baixa do mercado. So we want the stock price to go down Que a gente quer because que a that prestação means caia. that whoever we sold the right to buy shares to, it's going to be worthless. They can buy shares at a lower price in the market. So that gives us the opportunity to keep that credit that we originally received as. Então, se a gente vendeu uma call, com o passar do tempo, se a ação não subiu acima do valor do strike, se ela ficou parada ou se ela caiu, com o passar do tempo, se chegar se a gente deixar para o vencimento,
a gente vai receber o valor total que a gente recebeu no ato do contrato, né? Na venda da call. Ou a gente pode recomprar antes da expiração por um valor menor. Profit. Another interesting thing about selling calls is that we have positive theta. So unlike buying Está explicando sobre o positivo, teta positivo. calls, we actually benefit from the decay of the options price. Então, ao contrário de quem compra a call, quem vende a call se beneficia com a passagem do tempo, porque cada vez que passa o tempo, aquele contrato vai valendo menos, então a gente tem a possibilidade de ou virar pó na expiração ou recomprar mais barato e sair da operação. Because when we sell an option, in order to profit, we have to buy it back for a lower price. So if we sell an option up here and the stock price goes down or the expiration grows near, basically we'll be able to buy that option for a lower price, and the difference there would be our profit. É exatamente isso que ele explicou. A gente comprou, a gente fez a venda da call e a ação, em vez dela subir, ela ficou parada, ela caiu. Todo dia vai ter o decaimento do teta e a gente vai poder recomprar mais barato e sair da operação lá na frente com lucro, né? Então aquele valor que a gente recebeu de crédito quando a gente fez a operação, que é a venda da call, né? Lembrando que a venda da call é uma operação de crédito. Quando você realiza, você já recebe o dinheiro adiantado, mas ele só vai ser seu quando você finalizar com sucesso. When we're selling calls, we also have limited profit, and that's because we don't have that leverage where we have unlimited profitability. Tá explicando sobre limited profit, ou seja, lucro limitado. Quando a gente faz a negociação, a venda da call, a gente não é como no caso da ação, né, que você tem potencial de lucro ilimitado. Aqui você já sabe exatamente qual que é o máximo que você pode ganhar. If the stock price goes up and up and up. Since we sold the option, we only can profit based on the credit that we originally received and nothing more. And another interesting thing about call options is that we have unlimited loss to the upside. So since it's the opposite of buying a Entrou na parte de perda ilimitada. call, when we're selling a call, if the stock price goes up and up, we can potentially lose that amount of money. So, então, na venda da call, sempre a venda é o contrário da compra, né? Então, lá na compra da call, a perda é limitada no valor pago pelo contrato, né? Pela opção. Aqui na venda da call, enquanto a ação estiver subindo, e teoricamente a ação pode subir de forma ilimitada, vai ser o nosso prejuízo. Por isso que disse que a perda é ilimitada. because of that, we have the limited profit and unlimited loss. It's going to be a high probability trade because we get to choose our strike price, and normally we choose a pretty far out of the money strike price. Certo? Aqui está falando da alta probabilidade de pop. Por que que é o pop na venda da call normalmente é mais alto? Porque a gente tem a possibilidade de escolher o strike bem OTM, out of the money, bem fora do dinheiro. Né? Quanto mais fora do dinheiro, maior é o nosso pop, né? Probabilidade de lucro. Price, and that gives us the opportunity to be correct in 2 out of 3 ways, as you can see by the profit chart here. So, tá? Então, a gente tem a possibilidade de estar certo aqui, desde que a ação não suba, ela pode ficar parada ou cair, que a gente vai ganhar dinheiro. if the stock price goes up past our break-even point, that's where we would start losing money. Então However, a gente vai perder dinheiro a partir do break-even, né? Se a ação subir e passar o nosso break-even. Antes do break-even, a gente está no lucro. if the stock price stays the same, we get to keep that credit received as long as our option stays out of the money, and we would have 100% profitability. Additionally, if the stock price goes down, we'll be profitable as well because Então, aqui ele está explicando essa parte aqui do desenho. Então, se a ação não passa do break-even, a gente está lucrativo. Se a ação cai, a gente está lucrativo. A gente só vai ter prejuízo se o preço da ação
ultrapassar o nosso break-even. Because, like we stated earlier, if the stock price is at a better price in the market than it would be if the owner of the call option exercised the option, then they're going to be better off buying the shares in the market price as opposed to exercising that call. Certo, está explicando a questão do exercício, né? Então, aqui a gente está na ponta da venda, do outro lado está a ponta da compra. Então, o comprador dessa call, ele poderia exercitar, caso fosse lucrativo para ele. Porém, se a ação não passou do valor do nosso strike, do nosso break-even, ou ela está de lado aqui, ou está abaixo, ou o preço caiu, não compensa ele exercer isso aqui, porque se ele fosse sai mais barato do que vender a ação diretamente no mercado. So we're profitable 2 out of 3 ways if we sell a call option. So let's go to the next slide and we'll break it down further. Certo? Então aqui é meio resumo, os takeaways. Então, call options give us the right to buy shares at a discount. Então, a opção de a call, né? Call options, a opção de compra, nos dá o direito de comprar ações com desconto. Buy a call is a bullish strategy. Então, comprar call é uma estratégia bullish, né, que a gente aposta na subida. Selling a call is a bearish strategy. Então, na ponta da compra você está apostando bullish, que o mercado vai subir. Na ponta da venda, e aqui é selling a call, venderam a call, é uma estratégia bearish. Você está apostando na queda. Por quê? Na compra você ganha somente na subida. Se ficar parado, se cair, você perde. Na venda, você só vai perder se subir. Se ficar parado, se cair, você está ganhando. Longer dated calls will have higher premium value. Então, quanto maior a duração do contrato, maior vai ser o prêmio, o valor do prêmio. So we've got some takeaways here, and as you can see, there's a lot of things going on with options, but we can get right into it. If you missed any of our other previous whiteboard segments, you can go to the homepage of TASTYTRADE.com, click on Find Shows at the top of the page, and then scroll down to Mike and his whiteboard. A lot of those highlighted sections there we've covered previously, so definitely check it out. But with call options, really what we want to take away is that it gives us the right to buy shares of stock at a discount as long as Aqui ele está resumindo essa parte, que na hora de você comprar uma call, é uma forma de você lucrar com a subida da ação com desconto. we're right in our directional assumption. So when we looked at buying a call option, it gives us the ability to buy shares at a lower price if we look at buying a call that's in the money. Additionally, if we're Aqui ele falou, se você comprar in the money, né, dentro do dinheiro, comprar a call dentro do dinheiro, seria um equivalente a comprar a ação com desconto. Lembrando, ele está fazendo uma compra de uma call dentro do dinheiro. buying call options that are out of the money or selling call options that are out of the money, it gives us different ways to be profitable. Então, uma coisa é você comprar dentro do dinheiro, in the money, né, ITM. Outra coisa é out of the money, OTM. Né, são coisas diferentes. And there's more availability in terms of the flexibility that we have when compared to buying stock outright. Tá? Então, você comprar ou vender, resumidamente o contrato de opções, dá mais opções do que negociar diretamente a ação. Secondly, buying a call is a bullish strategy. If I buy Então aqui ele foca nessa parte de vender uma call, que é uma estratégia bearish. Né? Você está apostando na queda. a right to purchase 100 shares of stock, I want that stock price to go up, especially if Tá? Então lembrando que a venda da call, você está se comprometendo a vender a ação na expiração do contrato, né? Caso ela ultrapasse seu break-even. I've locked in my strike price or the price that I am purchasing that call at, because that means that that call option will be more and more valuable the higher the stock price goes. Inversely, selling a call is a bearish strategy, and that's because if I sell an option that's out of the money, I want that stock price to either stay the same or go down, because that would allow me to keep the credit that I originally received as profit.
And last but not least, longer dated calls will have higher premium value. Que So tá this falando pretty much essa stands parte, for any tá explicando a parte da duração dos contratos, né? Que o prêmio vai ser maior quanto mais longo for a duração. contract or any type of insurance that we might be familiar with in our daily lives. So the longer I have exposure to life insurance or car Tá comparando aqui o contrato de opções com o contrato de qualquer outro contrato de carro, qualquer coisa parecida. insurance, it's going to have a higher premium value because there's more Tá explicando aí que se você tem um contrato com a duração maior, normalmente se você tem mais, o contrato te cobre num prazo de tempo maior, por consequência, normalmente vai ser maior o valor desse contrato. more days until that expiration, and there's more days that I'll have the ability to be correct on that. Certo? Porque se você tem mais dia, aquele contrato cobre mais dias, a chance de você estar certo a respeito do que você contratou é maior. So this has been a call option. Hopefully you enjoyed it. Thanks so much for tuning. Certo? Que ele só vai se despedir. Esse aqui foi o vídeo sobre call options, opções de call. E é isso aí, finalizou.